Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 22 de abril, e sexta-feira é o dia do nosso café. Um dia não muito tranquilo, né, gente? Um dia meio pesado, né? Depois dos nossos últimos acontecimentos. Eu tinha pensado em conversar com vocês nessa nossa bate-papo aqui de toda sexta-feira, mas ontem nós tivemos um terremoto no país, né? E vamos bater um papo sobre isso também, tá bem? Bom, sou o Edson Borowski, sou economista, bacharel em Direito, especialista em Gestão Pública e Direito Eleitoral e autor desses livrinhos aqui, ó, sobre o sistema político eleitoral do Uruguai. O Uruguai tem muita coisa a nos ensinar sobre democracia, sobre respeito às instituições. E também esse outro que, olha, cada dia que passa, essa questão das fake news está super, muito na pauta, né? Então, vamos tratar de dois casos aqui que eu tinha separado já, porque eram casos bastante interessantes do ponto de vista da eleição, e é esse o nosso foco do canal aqui. Deputado estadual Arthur Duval, de São Paulo, renunciou essa semana, e deputado federal Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, que foi condenado pelo STF. E nós vamos bater um papo sobre esses dois casos aqui. Vamos ver primeiro o caso né, mais fácil, mais tranquilo, que seria do Arthur Duval. Vamos dar uma olhada aqui nas questões que o Arthur Duval... Bom, eu vou chamar Arthur Duval porque ele se designou a alcunha de Mamãe Falei, mas eu acho até, inclusive, desrespeitoso um deputado ser assim nominado. Inclusive, a falta de liturgia do cargo não permite que eu pronuncie essa alcunha um pouco desrespeitosa, inclusive. Bom, ele renuncia ao cargo de deputado estadual após a abertura do processo, né? Então, veja bem, nós estamos aqui diante de uma renúncia após a abertura de um processo que é para cassação do mandato. E aí tem a discussão, né? Surgiu a primeira discussão, que inclusive a estratégia do próprio deputado Arthur Duval era renunciar para não tornar-se inelegível, poder concorrer nas próximas eleições agora de outubro. Mas vamos ver lá o artigo 1º, inciso 1, a linha K, o presidente da República, governador, blá, 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 membros do Congresso, as Assembleias Legislativas e renunciaram a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo. Então, aqui me parece muito tranquilo que mesmo com a renúncia do deputado estadual, ele estaria impedido de concorrer nas próximas eleições. Então, mesmo que esperneie, e esse é um dispositivo incluído, inclusive, pela Lei 135, a Lei Complementar 135 de 2010, que previa justamente isso, evitar a artimanha ou o jeitinho de, não, se eu tenho a previsão de que meu mandato será possivelmente cassado, né, a lei veio para dizer, não, se a petição ou a representação foi oferecida a partir do protocolo da representação, você também estará inelegível caso venha a renunciar. Então, enfrente o processo, prove que não há legitimidade na representação e mantenha o seu mandato para concorrer. No caso dele, do Arthur Duval, é muito evidente que nós estamos diante de uma situação clara. E vamos ver, então, se o TRE de São Paulo confirma, caso ele efetivamente venha a concorrer. Hoje ele era afiliado ao Podemos, e agora já está afiliado ao partido União Brasil, né, o novo União Brasil. Então, Arthur Duval, para nós, é um caso bem interessante para se tratar e para verificar se a jurisprudência ou se o entendimento legal se mantém. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai se manter. Segundo caso, efetivamente, é um caso muito incomum, muito incomum.
Não lembro, não há registro na história brasileira pós-democratização, pós-golpe civil-militar de 64, quando retomamos a normalidade constitucional em 1988, com a Constituição Federal Cidadã, não temos um caso similar. É algo assustador, gente. Então, procuro aqui palavras para tratar sobre esse caso. E uma das discussões, eu ontem acompanhei desde da metade da tarde até o final da noite todos os desdobramentos, a possibilidade efetiva do presidente conceder graça, isso realmente é correto, né? Está aqui o decreto, né? A graça, os artigos que sustentam, né, o artigo 734 do Decreto-Lei 3.689, que é o Código de Processo Penal. Então, é possível, há questionamentos em relação à prerrogativa presidencial, não vejo nenhuma profundidade nessa questão de que ele fez ele justificou, ele fundamentou sua decisão e isso tornaria, né, ele fez uma avaliação da decisão e ele não precisaria disso. Bom, é só anular o decreto e fazer outro, gente. Porque o texto do decreto, ele é muito grave, né? E a discussão que cabe aqui, nesse momento, para a gente fazer com alguma serenidade, é que se essa graça tornaria ele elegível, né? Porque há aqui um dispositivo lá no finalzinho, penas restritivas de direito. O STF, o TSE já se manifestaram que as questões envolvendo elegibilidade e inelegibilidade não são penas, seriam condições, seriam restrições para o cidadão concorrer. Nós já tratamos disso aqui em outros vídeos, né? Seriam condições que o cidadão precisa ou evitar, né? Ou no caso da condição de elegibilidade, ele precisa possuir, como o caso, por exemplo, da idade para cada cargo, filiação partidária, todas aquelas condições de elegibilidade. E a inelegibilidade é aquilo que ele não pode incorrer, ou seja, uma condenação criminal. E me parece aqui que, efetivamente, além do estrondoso absurdo que é essa graça, isso nós precisamos, infelizmente, falar, e é um absurdo, e nós vamos aguardar os desdobramentos da próxima semana. Hoje mesmo o STF deve se pronunciar sobre isso, né? É muito grave esse ataque às instituições, mas tratando aqui só realmente do plano das eleições, efetivamente houve uma condenação, ainda não transitada em julgado, mas isso não interessa para a Lei 6490. Importante, ontem algumas coisas, mas não transitou em julgado. Não, ele já está inelegível a partir da decisão colegiada. E isso a Lei Complementar 6490 já estabelecia em vários dispositivos aqui, ó, condenação criminal transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Então, do ponto de vista da Lei 6490, da inelegibilidade, não precisa mais nada. Basta a decisão proferida por órgão colegiado, e ontem aconteceu a decisão. A decisão por órgão colegiado, mesmo sem o trânsito em julgado, aconteceu. Ele foi condenado por um órgão colegiado. Então, ele está inelegível. Mas, Edson, a graça não anularia essa condenação? Não. O Instituto da Graça não. É um perdão. A graça constitucional prevista aí, olha, gente, desde a democratização, isso nunca foi utilizado pelo presidente da República. Nenhum presidente, nem Collor, nem Lula, Fernando Henrique, Dilma, Temer, ninguém, nem Sarney utilizou esse instituto. É um instituto gravíssimo. E mais, não é contra uma decisão de um juiz de piso, não é contra a decisão de um tribunal, não é algo que tem apelo público. É um problema sério isso aqui. Mas, do meu ponto de vista aqui, tratando na questão das eleições de 2022, não vejo como escapar, né? Porque aqui o decreto, inclusive, ele concede a graça, ele não anula a condenação. Então,
não, na minha modesta opinião, não há nenhuma dúvida que Daniel Silveira não tem as condições de elegibilidade. Ele está inelegível a partir da decisão do STF, que o condenou a 8 anos de prisão, né? Então, nesse caso aqui, né, a graça não anula a condenação e, na minha modesta opinião, ele está inelegível, né? Porque aqui a lei diz ou decisão transitada em julgado, que não é o caso, ou decisão proferida por órgão colegiado. Então, gente, só para não deixar passar o dia de hoje, né? Porque efetivamente essa questão ela envolve uma crise institucional. Nós efetivamente no Brasil temos uma crise muito séria. Jamais ocorreu isso pós ditadura civil-militar, uma afronta tão significativa a uma decisão da maior corte do país, por todos os problemas que tenha qualquer decisão da Corte Superior, ela pode ser questionada no seu âmbito, né? Na sua, inclusive o próprio ministro André Mendonça, na justificativa que faz em relação ao seu voto, questionado pela bancada evangélica que o apoiou e o bancou na cadeira do STF, mesmo disse que, como jurista, ele precisa atuar em defesa da Constituição. Então, nós temos uma crise institucional. Espero que até as eleições a gente chegue nas eleições. Tenho sérias dúvidas, inclusive, da própria realização das eleições, isso é muito grave. E tenho todas as dúvidas, mais ainda, sobre o resultado das eleições, né? Então, afrontar e atacar o STF é uma coisa impensável. Atacar o TSE, por exemplo, nós temos várias PECs já para a extinção do TSE, e é um ataque diretamente à instituição que garante as eleições, garante a regularidade das eleições. E vejam, né, nós já discutimos aqui em outros momentos, o Brasil é pródigo em golpes. Né? Nós tivemos golpes em 30, golpes em 37, golpes em 64, tentativa de golpe dia 7 de setembro. Então, nós temos uma série de interrupções democráticas que nos preocupam muito. E eu acho que nós estamos chegando num limite muito perigoso nesta eleição de 2022. E nós vamos continuar acompanhando aqui no nosso canal. Se gostou do nosso vídeo, curte lá o nosso canal, bota o sininho para receber as mensagens. E vamos tentar voltar semana que vem com alguma coisa um pouco mais agradável, né? Porque essa semana foi muito pesada. Essa discussão é seríssima, gente. Um abraço e bom café para todos e todas. Até a próxima semana.